Olá, meus queridos e queridas alunas. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos tratar da nossa disciplina Prática e Pesquisa em Ensino de História do Brasil e do Espírito Santo. A nossa primeira aula, nós vamos conversar um pouco sobre o livro didático. Esse instrumento que é utilizado cotidianamente por todos nós, professores, em sala de aula. Em primeiro lugar, eu queria dizer a vocês, fazer um breve histórico sobre o livro didático, né? O livro didático, ele sempre foi utilizado no Brasil, né? Desde o século XIX, né, até mesmo já no século XVIII já se tinha conhecimento do uso do livro didático. Entretanto, a partir do século XX é que o livro didático toma uma força muito maior, tornando-se praticamente o único instrumento que o professor utiliza em sala de aula como um recurso, né, educativo, né? É bom que a gente saiba que já no século XX, né, por volta de 1937, em pleno período do regime Vargas, do Estado Novo, um período de exceção, foi criado no Brasil o Instituto Nacional do Livro Didático. Esse instituto tratava especificamente, né, do livro didático escolar, né? Esse instituto e essa dinâmica, né, de tratar o livro didático, ela vai sofrendo algumas alterações, como, por exemplo, né, em 1938, vai se criar a Comissão Nacional do Livro Didático, CNLD. Né? Que em 1945, ainda no governo Vargas, sofrerá uma nova modificação. No entanto, o livro didático vai ganhar um impulso muito grande no Brasil a partir dos anos 80, mais precisamente em 1985, quando é criado o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. Esse PNLD, ele, na verdade, ele desenvolvia uma política pública de Estado de forma a garantir, né, a gratuidade, né, da entrega deste livro didático aos estudantes da educação básica. Mas, em 1996, uma nova alteração ocorre, se criando, então, uma política diferenciada. Agora, o Estado tem como uma preocupação a questão de criar comissões para avaliarem a qualidade desses livros didáticos, para que eles, ao serem submetidos a uma avaliação por profissionais da área, né, eles possam então ser avaliados. Ou seja, para que o livro didático seja disponibilizado pelo Estado brasileiro, ele tem que passar por um crivo de uma equipe que é formulada pelo MEC, né? E aí, se esse livro tiver a sua aprovação, ele poderá ser disponibilizado para as escolas públicas. Portanto, há uma preocupação de que o livro didático tenha uma qualidade muito maior, porque antes dele ser disponibilizado para os professores, ele já passou por um crivo de aprovação. Bom, como eu disse, o livro didático é o principal instrumento de trabalho, né, eu diria, de quase todos os professores da rede pública, não só da rede pública, como até mesmo da rede particular de ensino, né? O livro didático, como diz
A BUD, né, é um material de apoio, né, que o professor encontra à sua disposição e, por isso, apoia nele a parte central do seu trabalho, ou seja, é quase que uma unanimidade a utilização do livro didático como eu já disse anteriormente, a única ferramenta que o professor tem em suas mãos para desenvolver, né, os conteúdos de sua disciplina. Né? Bom, isso é tanto realidade, né, de que praticamente quando você pergunta, né, há pesquisas que apontam nesse sentido, quando você pergunta aos profissionais da educação para falarem sobre o livro didático, quase que inevitavelmente esses professores entendem o livro didático como sinônimo de material didático. Como nós vamos ver ao longo da nossa disciplina, o livro didático é apenas um dos materiais didáticos que nós, professores, podemos nos apropriarmos para conduzir os conhecimentos da disciplina que estamos ministrando. Né? Por ser, então, quase que o único material que os professores dispõem, né, o professor, então, vê, né, o livro didático como o apoio central da execução do seu trabalho. Bom, por meio do livro, né, os professores, de forma geral, né, eles organizam o quê? Os seus planejamentos de aula cotidianamente, né? Os professores elaboram situações didáticas, selecionam conteúdos que vão ser trabalhados, né? Se constrói os exercícios de aprendizagem, além do que se utiliza esse livro didático para que eles possam fazer as atividades avaliativas, né? Ou seja, o livro didático, vamos dizer assim, é a mola mestra, né, que impulsiona o processo de ensino-aprendizagem nas diferentes disciplinas. Essa é uma realidade do Brasil. É a única possível? Claro que não. E como disse, nós vamos ver ao longo da nossa disciplina como outros recursos didáticos podem e devem ser trabalhados por nós, professores. Bom, em primeiro lugar, eu diria que é muito importante, né, nós, professores, fazermos algumas perguntas, né, em relação ao uso do livro didático como um material, né, que nos apropriamos para desenvolvermos o ensino-aprendizagem. A primeira pergunta que nós poderíamos fazer, né, o que desejamos efetivamente com esse instrumento de trabalho? Né? O que queremos, afinal de contas, ao nos apropriarmos do livro didático para desenvolvermos os conteúdos da disciplina que nós desejamos. É preciso que nós saibamos de pronto que o livro didático, ele, muitas das vezes, eles têm uma narrativa que às vezes é linear, que ela é descritiva e, portanto, nós, professores, temos que nos atentarmos para essas questões. Alguns aspectos, por exemplo, que não são trabalhados no livro didático que nós estamos utilizando, nós devemos preencher essas lacunas. Ou seja, nós estamos tratando da questão da escravidão no Brasil. Como esse livro trata esse conteúdo? Como ele vem ou como ele traz uma mensagem sobre o papel desses personagens no século do Brasil colônia e mesmo parte do Brasil império. Esse livro ele aborda essa questão
do racismo, do preconceito, da desumanidade em relação a esse tema. Então, se estes são aspectos que o livro é negligente, cabe a nós, professores, então complementarmos aquilo que o livro efetivamente não traz, né? Como já dissemos, né, claro, o livro didático ele é importantíssimo para o processo de ensino-aprendizagem, né? Embora, como eu disse, o livro possa ter lacunas, embora o livro possa ter uma narrativa linear, descritiva, que não é analítica, né, que não se aprofunda em determinadas temáticas, mas nós não podemos negar, né, a importância do livro didático para o processo do ensino-aprendizagem. E por que nós dizemos que ele é importante, né, nesse processo de ensino-aprendizagem? Porque o livro didático ele representa uma ligação entre o imaginário dos alunos e a realidade dos fatos, né? Além, obviamente, de desenvolver conceitos e habilidades de leitura nos alunos. Bom, se nós estamos dizendo que o livro didático pode ter, né, lacunas, né, pode ter uma apresentação do conteúdo de forma linear, descritiva, pouco aprofundada, né, é importante, então, que nós tenhamos um acerto grande quando estamos escolhendo o nosso livro didático, né? O livro didático que nós vamos utilizar em sala de aula. Como já disse, o PNLD aprova uma série de livros e os professores e a escola, eles recebem, né, a possibilidade de escolher qual livro que mais atende às suas necessidades, né? Bom, em primeiro lugar, para que eu possa escolher o livro didático, eu tenho que, então, avaliar os conteúdos que ele trata, né? Uma outra questão que é muito importante, né, no processo de escolha do livro didático, né, eu devo envolver uma ampla participação do professorado como um todo, né, e não apenas eu individualmente, mas é o conjunto de professores da escola. E, para essa escolha, alguns parâmetros devem ser levados em consideração, né? Por exemplo, a clientela que nós atendemos. Quem são esses alunos que fazem parte, né, que compõem, né, a escola, né? Qual é o perfil desses alunos que frequentam a escola, né? Dessa forma, conhecendo essa realidade, nós podemos também pensarmos em qual livro didático que nós vamos escolher. Bom, como disse, embora o livro didático seja praticamente o único recurso que os professores se utilizam para dar aula, e isso é uma realidade constatada por inúmeras pesquisas dos estudiosos do tema livro didático e educação, né? Nós não podemos perder de vista de que o professor não pode e não deve se limitar unicamente ao livro didático como recurso pedagógico, né? Nós não podemos perder de vista que é necessário, né, a nós, professores, atendermos às exigências educacionais dentro e fora da sala de aula. Nós, como já dissemos, quando nós estamos analisando o livro didático que nós vamos utilizar, né, durante o ano, né, nós não podemos prescindir de
verificar determinados aspectos que o livro didático apresenta, como eu falei. É uma abordagem, é uma narrativa linear, descritiva, né? Ele tem erros conceituais, né? Ele tem abordagens metodológicas que não são as mais desejadas, né, para se trabalhar determinados assuntos, né? Ele pensa de forma diferenciada a realidade brasileira, né, as diferenças que existem gritantes em nossa sociedade, né? Enfim, tudo isso deve ser levado em consideração quando nós, professores, vamos trabalhar com esse instrumento, né, que é o livro didático, né? Embora o livro didático tenha falhas, né, ele possa ter inconsistências, né, equívocos, mas nós não podemos prescindir da utilização do livro didático, né? Quando muito, poderíamos dizer que o livro didático na verdade, né, até mesmo um mal necessário, né? Por isso que eu falei anteriormente. Não obstante eu ter escolhido um livro didático, aquele que eu achei, né, eu, professor, não somente eu, mas o conjunto de professores escolheu aquele livro didático para ser aplicado na escola que nós trabalhamos, né? Embora a gente perceba que ele exista, que ele contenha inconsistências, isso não significa que nós vamos jogar esse livro didático na lata do lixo, que ele não serve. Ou seja, naquilo em que nós percebemos que ele tem deficiências, cabe a nós, professores, suprirmos essas lacunas que ele não consegue preencher. Então, não é simplesmente adotei o livro e ponto final, é esse que eu quero. Então, eu tenho que trabalhar aquilo em que eu percebo que ele é deficitário. E como disse também, não é porque ele tem deficiências que ele tenha que ser jogado também na lata do lixo. Ele pode e deve ser aproveitado. Bom, outra questão que nós temos que levar em consideração é de que, embora o livro didático seja adotado para toda a escola, né, para todas as turmas, eu dou aula para sexto ano A, 1, 2, 3, né, sétimo 1 e 2, são turmas diferentes, são alunos diferentes, são realidades diferentes. Então, não posso utilizar o livro didático da mesma forma em todas as turmas. Eu tenho que conhecer a realidade de cada turma para que eu saiba de que forma eu vou me apropriar dos conteúdos que esse livro didático se apresenta. Então, é preciso que você, professor, né, compreenda as necessidades de cada turma, né, e faça uma adaptação do uso do livro didático para aquela turma. Bom, basicamente essa a temática que nós queríamos tratar aqui com vocês. Obviamente que, além dessa aula que ficará gravada para vocês, nós também disponibilizamos textos, nós disponibilizamos outros vídeos para que vocês possam ver, nós disponibilizamos atividades para que vocês possam desenvolver, porque assim fecharíamos o ciclo para que vocês possam compreender a melhor forma de se utilizar o livro didático enquanto um recurso educativo para a aprendizagem. Então, até breve, né? E a gente se encontrará na próxima unidade com mais uma aula.